Olá, gente, meu nome é Ana. Eu tô aqui pra contar como eu me livrei do espírito do vício. Bom, desde novinha, ali 17, 18 anos, eu comecei a tomar o remédio que tarja preta chamado Rivotril. E, assim, eu não comecei a tomar esse remédio por um médico, recomendado pelo médico. Só que na época eu não tinha consciência que eu tenho hoje, que realmente, se você passar no psiquiatra e ele indicar esses medicamentos pra você, tudo bem. Mas ali foi uma situação que há uma pessoa, né, da minha família que me deu esse remédio. Eu não tinha consciência de quão ruim esse remédio seria pra mim. Sim, ele me ajudou muito por muitos anos. E foi muito bom pra mim esse remédio tomar por anos, porque realmente ele me fazia dormir. O objetivo principal que eu comecei a tomar esse remédio foi porque ele me deixava, ele me fazia dormir, eu estava com dificuldade de dormir. Só que hoje eu vejo que se você está com dificuldade de dormir, você vai ficar com dificuldade de dormir. Você não vai realmente tomar um tarja preta porque você não está conseguindo dormir, não. Você pode tomar ali um chazinho, ou até um pouquinho uma melatonina, mas não chegar a tomar um tarja preta somente porque você está com dificuldade de dormir. Então, eu tomei esse remédio, comecei a tomar por anos e anos e realmente comecei a viciar. E eu já não conseguia mais ficar sem esse remédio. E foi quando eu tentei parar. Eu tentei parar de tomar um remédio e fiquei 2 dias sem tomar esse remédio. Eu já estava firme com o Senhor. Eu já pedia pra Deus, eu falava: Senhor, me livra desse remédio, por favor, Pai, eu não quero tomar mais esse remédio. Porque eu comecei a notar que eu começava a ter lapsos de memória. Eu comecei a notar que a minha memória não estava tão boa como era antes. E assim, eu demorava, às vezes eu tava orando, nossa, o que eu tenho que fazer de novo? Eu comecei a ver que a minha memória e a minha mente não tava normal. Então eu falei assim, só pode ser esse remédio, porque eu era nova ainda, né? Daí eu falei assim, não, eu preciso parar. Então um dia eu cheguei, cortei o remédio assim, do nada. Peguei e tirei. Aí, primeiro dia normal, segundo dia foi horrível. Eu deitava na minha cama, o único pensamento que eu tinha era assim, agora eu entendo o que os drogados sentem. Era horrível, gente, era uma aflição tão grande. Nossa, era muito ruim mesmo. E eu tinha visões de insetos de todos os tipos saindo da minha mente, assim, saindo de mim, sabe? E eu não sei de onde que saía, mas tudo bem, eu vi esses insetos, né? E era muito ruim, a aflição, assim, começava a suar, sabe? Suar muito. E, assim, eu não conseguia dormir. E ali eu falei pra mim mesma que eu não ia conseguir parar de tomar esse remédio. Infelizmente, não naquela hora. Então eu tomei o remédio e continuei a minha vida. E sempre pedindo a Deus que me libertasse desse espírito, né? Desse espírito do vício, que é o espírito do vício, né? Tudo que nos prende, tudo que nos escraviza é um vício. Ainda mais esse remédio que fazia tão mal pra mim. E eu fui continuando vivendo a minha vida, né? Fui estudando, indo pra faculdade, trabalhando e tomando remédio. Até que um dia o Espírito Santo tocou no meu coração e falou assim, começa a diminuir esse remédio. Daí eu comecei. Falei assim, eu tomava um remédio, comecei a diminuir pra metade. Daí eu comecei a tomar metade. Depois de uns meses eu comecei a tomar um quarto. Depois de um quarto, comecei a tomar um oitavo. Depois de um oitavo, eu comecei a sentir a necessidade de cortar. Porém, eu ficava com medo, porque eu sabia que ali eu não ia ter nenhuma substância no meu organismo. Eu saberia que seria difícil. E como eu estava trabalhando naquela época, eu não quis fazer o corte ali. Então, depois que eu fui demitida, né, que fui demitida no meu trabalho,
eu pude cortar esse remédio. Eu comecei a tomar melatonina, porque é mais natural, né? Um pouquinho melhor. Eu substituí pela melatonina e continuando pedindo. Sempre na igreja pedindo para as pessoas orarem por mim, para a libertação desse vício. Que eu não queria tomar mais esse remédio, gente. Então, depois de anos, mas anos mesmo assim, foram muitos anos, finalmente eu consegui cortar. E foi muito bom parar de tomar esse remédio tarja preta. Foi muito bom. Hoje eu olho pra trás e eu lembro daquela Ana Karina que tentou cortar aquela vez e teve aquelas lesões nos insetos e não conseguiu porque ela não estava preparada ainda para lidar com a situação. A minha estrutura ali não ia conseguir parar. Mas a Ana, acho que uns 7 meses atrás, essa Ana conseguiu. Porque essa Ana já estava mais forte espiritualmente. Essa Ana já estava mais preparada pelo Senhor para ali retirar esse medicamento. E é isso. Foi assim que o Senhor me libertou do espírito do vício. Se Ele conseguiu me libertar, Ele vai conseguir te libertar também. Porque se Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Porque é um Deus que, se Ele faz na vida na minha vida, Ele faz na sua, Ele faz na do vizinho, Ele age na vida de quem Ele quer. É só você ter fé, é só você perseverar também, porque eu fiz a minha parte também, eu não queria mais. E eu tenho certeza, se você tem algum vício, pode ser que não seja em remédio, pode ser que seja em outra coisa, peça para Deus te libertar, porque o Senhor, Ele liberta. Tem aquele versículo que fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E eu usava muito essa frase nas minhas cartas com Deus, que eu pedi para o Senhor me libertar desse espírito, e também das orações que eu pedia na igreja, e também das minhas próprias orações diárias que eu pedia: Senhor, me liberta desse espírito. Mas fui continuando a viver a minha vida, né, do espírito do vício. Fui continuando a viver a minha vida ali, mas tomando esse remédio por um tempo. Mas até que um dia o Senhor me libertou e hoje eu posso dizer que eu sou livre, que eu não tomo mais remédio e que eu tomei por muitos anos mesmo. E eu deixei de tomar esse remédio sem ir ao psiquiatra, né? Não precisei. Eu não recomendo que ninguém faça esse desmame que fala, né? Sem ir ao médico, porque é uma coisa muito grave, né? É uma coisa que requer ali o acompanhamento médico. Mas, no meu caso ali, como eu comecei a tomar por iniciativa própria, eu falei, vou tentar tomar, terminar de tomar por iniciativa própria. Então foi quando eu fiz esse desmame. O Espírito Santo, ele me orientou a fazer. E há um tempo atrás eu não conseguia, mas a Ana de 1 ano atrás conseguiu se libertar desse espírito. E hoje eu sou grata a Deus. Sou grata ao Senhor, porque foi Ele que me libertou desse vício que eu tinha. E é isso. Se o Senhor me libertou, Ele também pode libertar você. É isso. Espero que esse vídeo te ajude. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, dá um like, por favor. E até o próximo vídeo.